Nós que crescemos jogando videogame e também adoramos filmes, estamos sendo estranhamente muito bem servidos com adaptações de jogos nos últimos anos. Não tô querendo dizer que acabaram os filmes ruins de jogos. Recentemente teve até um novo aí. Eu vi o trailer desse negócio aí no cinema do lado de um amigo meu que curte Borderlands. E eu falei, pô, parece que tá legal. eu acho que eu ziquei o filme. A questão é que, há alguns anos atrás, quando o assunto era filmes ou séries adaptando jogos, a tendência é de que ia sair alguma coisa ruim. Em alguns casos raros, até sair um filme bom, vai lá, faz sucesso, e aí logo depois vem outro que é a maior atrocidade que você já viu na sua vida. Olha só que desgraça! Aí depois vem mais um que é um crime contra a humanidade. Game over! Esse filme é tão ruim que o ator que fez o Bison morreu depois de gravar. Aí surge outro que não é tão ruim, mas é medíocre. E então finalmente aparece outro que é bom. Só que em compensação vem mais uma coletânea inteira de filmes horríveis que seu pai vai parar pra assistir uma tarde e falar: nossa, que filmaço. Até em casos que tinham tudo pra dar certo, como por exemplo o filme do Assassin's Creed, que tinha envolvimento direto da Ubisoft, a empresa que criou os jogos e sabe a história melhor do que ninguém. Até em casos assim eles conseguiram a façanha de ir lá e fazer um filme que, pelo amor de Deus, é mais divertido arranhar um espelho com um prego do que assistir essa chatice. Chato pra caralho, por isso. Pra vocês terem a noção da disparidade entre adaptação boa e adaptação ruim de videogame, eu vou fazer uma pequena e rápida lista em ordem cronológica, citando um filme merda e um filme bom de videogame por ano, desde 1993. Então, vamos lá. Super Merda Bros, Street Fighter, A Última Merda, Mortal Kombat, esse aqui é bom, mas infelizmente 2 anos depois veio uma sequência horrível. O Mortal Kombat é a cagação. Wing Commander, a bosta final. Final Fantasy The Spirit Within, outro que também não é uma atrocidade, mas é um dos que entra na lista de filmes que são tão chatos que vão fazer mastigar vidro parecer mais divertido do que assistir eles. Resident Evil, o Hóspede Maldito. Esse filme não é tão ruim assim olhando hoje em dia, mas ele carrega o peso de ter começado essa maldição de que todas as adaptações live action que vieram depois dele vão sendo progressivamente piores umas que as outras. Até hoje isso continua e os filmes nem são mais do mesmo diretor. O pior filme de Resident Evil sempre vai ser o próximo. Lara Croft Tomb Raider, A Origem da Merda. Doom, A Porta pro Inferno. Esse subtítulo é a descrição de onde você vai parar quando tu começar a assistir essa porcaria. Terror em Silent Hill. Esse eu acho uma adaptação até que bem decente, pra ser sincero. Hitman, Merda 47. Max, Merda. Street Fighter, A Lenda de Chun-Li. Quem foi o desgraçado que insistiu em fazer mais um filme de Street Fighter? Príncipe da Pérsia, As Areias da Merda. Silent Hill, Esmerdalhação. Need for Speed, o filme. Eu fiquei tão chocado de descobrir que isso aqui existe que eu nem pensei em um trocadilho com bosta. Hitman, o Agente Merda. Nossa, de novo. Angry Birds, o filme. Essa animação aqui na verdade é muito boa, ela deveria ter mais reconhecimento. Mas pra compensar um filme bom de jogo esse ano, teve World of Warcraft, o primeiro encontro de duas merdas, aquele Assassin's Creed que eu falei, e mais um filme ruim de Resident Evil. Tá vendo? Foi o que eu disse, pra cada filme bom de jogo que sai, tem pelo menos 3 ruins que vão sair logo depois. Mas então chegou 2019, e a Nintendo, a mesma empresa que começou tudo isso com aquele filme horrível do Mario, voltou com Detetive Pikachu. E esse filme é bom? Na verdade esse filme é ótimo, não é à toa que ele foi um sucesso completo. E desde 2019 pra cá eu percebi que mesmo que ainda tenham adaptações ruins de jogos sendo feitas, quando tem uma que é boa, ela é boa de verdade. Não é mais pra um filme ou série de jogo tá bom. Eu nunca imaginei que uma série de Fallout seria tão boa a ponto de eu considerar a melhor coisa que eu assisti em um ano inteiro. E ainda tem outras, tipo a série de The Last of Us, Arcane, Cyberpunk Edge Runners e o próprio filme do Mario. Mas tem uma adaptação que entrou nessa nova onda de adaptações boas e ironicamente disparou na frente de todo mundo. É claro que eu tô falando dos filmes do Sonic, que a esse ponto já formaram uma trilogia. E cara, eu sou tão grato que esses filmes estão sendo feitos atualmente e não naquela época sombria em que só tinham filmes esquecíveis de jogos. E Sonic sempre teve um potencial gigante pra um longa-metragem. Eu lembro de quando eu ainda era criança, eu ficava o dia todo assistindo aquela animação do Sonic Unleashed, em que ele luta com aqueles dois fantasmas. Mas é aí que tá, é uma animação. Eu sempre achei que a forma perfeita de fazer um filme do Sonic era ser uma animação, igual foi o filme do Mario, que eu também adoro, diga-se de passagem. Mas eles escolheram fazer um live action, e isso tinha um potencial pra dar ruim gigantesco, e quase deu. Por muito pouco esse filme não foi um desastre completo, por conta de uma escolha criativa completamente fora da realidade. É sério, o que eles estavam pensando? Dá até um negócio ruim ficar olhando por muito tempo pra isso aqui. Ah, chega! Ainda bem que eles tiveram bom senso e evitaram uma catástrofe. Apesar de ser fã de Sonic, eu só parei pra assistir o primeiro filme na época em que saiu. Depois disso, eu só sabia que esses filmes existiam e sabia que a galera tava curtindo bastante eles.
Mas era isso, eu nunca mais me interessei. Só que recentemente, com o lançamento do terceiro e uma tarde que eu não tinha nada pra fazer, eu resolvi pegar os 3 filmes pra assistir tudo de uma vez. E cara, ainda bem que eu fiz isso, porque durante os últimos dias eu tô com a sensação de que eu voltei a ser um moleque de 11 anos obcecado com Sonic, o que é meio preocupante pra ser sincero. Eu já vi gente caindo nesse buraco e não saindo mais. E graças a isso eu também fiquei com uma vontade absurda de fazer um vídeo falando sobre esses filmes. Então hoje eu vou falar sobre o que eu achei de cada um deles, e se você não assistiu, bom, provavelmente eu vou soltar alguns spoilers, em especial do terceiro filme. Então se você ainda não sentiu o Shadow, você tá avisado. Só lembrando que o que eu vou falar aqui é só a minha opinião e não uma verdade absoluta. Então se você discordar de alguma coisa, não me xingue, por gentileza. Mas antes de falar do filme de 2020, precisamos voltar aos anos 90, porque eu quero falar sobre toda a jornada que a SEGA teve que passar para tornar esse filme possível. A ideia de fazer um filme live action do Sonic não é algo recente. Na década de 90, o Sonic era um verdadeiro fenômeno no mundo inteiro, em especial aqui no Brasil, onde o Mega Drive era fabricado pela Tectoy e se tornou um console extremamente popular. Oi, eu sou o Sonic e este é o meu amigo Tails. Nós estamos no jogo Sonic 2. Agora o Dr. Robotnik está mais diabólico! Eu tenho que ser ainda mais rápido para conseguir passar pelas novas fases e perigos! Ainda bem que você vai me ajudar! Não fiquei parado! Corre aqui para me ajudar no Sonic 2 da Tectoy! E a SEGA, percebendo o personagem incrível que eles tinham nas mãos, criou essa vontade de levar ele para os cinemas. A primeira tentativa deles foi em 1993, em uma parceria com a Metro-Goldwyn-Mayer, sabe aquela produtora que coloca a intro do leão no início dos filmes? O filme se chamaria Sonic Wonders of the World, e a ideia é que esse filme deveria ser lançado junto com o jogo Sonic X-treme pro Sega Saturno. Resumindo bastante o que era pra ter sido esse filme, ele contaria a história de um garoto de 12 anos chamado Josh Pinsky, que estaria passando por um momento difícil porque seus pais estão se divorciando. Aí ele vai passar um dia com o pai, que por acaso é um cientista brilhante chamado Hal, que construiu um supercomputador que consegue alterar realidades virtuais. Aqui é onde entra o comercial do console do jogo, já que o Josh liga o Sega Saturno dele, onde ele estava jogando o Sonic X-treme, no computador super inteligente. E com isso o Sonic cria vida e sai do jogo. Só que junto com ele o Robotnik também sai do jogo. E a partir daí o filme ia seguir a fórmula padrão do Sonic interagir com as pessoas no mundo real, e no final eles se juntam para derrotar o Robotnik e voltar pro mundo do jogo. Dá pra perceber de cara que eles reutilizaram alguns conceitos daqui no filme de 2020. A questão é que por diferenças criativas entre as empresas envolvidas no projeto, esse filme foi cancelado um ano após entrar em fase de produção. Aparentemente os executivos envolvidos não queriam usar o Robotnik como vilão principal pelo fato de que os fãs já viram o Sonic derrotando ele nos jogos. Então eles queriam inventar um vilão novo pro filme, o que é uma idiotice inacreditável. Todo mundo sabe que o Robotnik é o vilão principal do Sonic, pra que querer inventar moda com isso? Pra vocês verem, desde essa época o pessoal que trabalha nessas adaptações de jogos tem essa mentalidade esquisita de pensar: é isso que vocês que jogaram jogos querem ver no filme? Então vamos fazer exatamente o contrário disso. Entretanto, um dos diretores do projeto discordou dessa ideia e quis que o Robotnik continuasse no filme, já que ele fazia muito sucesso no desenho animado do Sonic na época. Sim, é aquele mesmo desenho que você viu no Colônia Contra-Ataca. Ou você é meio velho e viu na época que isso passava na TV. Essa diferença criativa fez com que a MGM abandonasse a produção do filme. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Mas o último prego no caixão mesmo veio quando a SEGA tentou fazer um acordo com a DreamWorks para produzir o filme. Mas eles recusaram pelo fato de que a SEGA queria um pagamento grande pelos direitos de imagem do Sonic, enquanto a DreamWorks queria pagar uma taxa bem menor para usar ele. Depois que esse acordo não deu certo, a ideia de um filme live action do Sonic foi completamente abandonada. E além do filme ter sido cancelado, aquele jogo Sonic X-treme também foi cancelado anos depois. Após esse rolê todo, por muito tempo a SEGA deixou pra lá essa ideia de fazer um filme do Sonic. Até que em 2013 a Sony adquiriu os direitos de imagem do Sonic. E em 2014 foi confirmado que um novo filme do Sonic entrou em produção. Em 2016 é divulgado que Tim Miller, o diretor do filme do Deadpool, foi contratado como produtor executivo do filme. E um diretor novato chamado Jeff Fowler foi contratado junto e teria esse projeto como seu primeiro filme. Originalmente o filme estava previsto para sair em 2018. Entretanto, nesse meio tempo, os direitos de imagem do Sonic passaram da Sony para Paramount. Na prática, isso não mudou nada na produção, porque todo mundo que estava envolvido no projeto continuou. Mas o filme foi adiado para 2019. Parecia que tudo estava encaminhando para dar certo. Depois de tanto tempo na luta para trazer esse personagem para o cinema, finalmente vai acontecer.
Mas tava bom demais pra ser verdade, né? Quanto mais perto chegava da data de lançamento, mais estranho esse filme parecia. Principalmente quando saiu o primeiro teaser mostrando a silhueta do Sonic. Todo mundo na internet tava perguntando por que ele tá com essa perna musculosa realista. E pra piorar, depois saiu um pôster que mostrava justamente essas pernas humanoides bizarras. E ia ficar pior, ia ficar muito pior. Gotta go fast. A esse ponto, todo mundo já viu essa atrocidade. É surreal pensar que eles tiveram a coragem de lançar um trailer com esse bicho feio. Tipo, não tinha ninguém na produção pra falar. Então, eu acho que não é uma boa ideia a gente pegar um personagem com um dos visuais mais icônicos e amados da história e transformar ele em uma criatura infernal, super realista que parece que tá em agonia constante. E o resultado disso foi a internet inteira se juntar pra falar que isso tava horrível. Poucas vezes as pessoas na internet se juntam pra concordar de forma unânime sobre alguma coisa, e essa foi uma dessas raras ocasiões. Pra vocês terem noção, esse é o filme que tirou o Jim Carrey da aposentadoria, e ninguém tava falando disso, o único assunto era o ouriço realista com cara de dependente químico. Pipo de crack? O hate que essa coisa feia tomou foi tão grande que a Paramount adiou o filme pra 2020 para que os animadores pudessem refazer o design todo do Sonic. Essa situação toda é uma bagunça, mas pelo menos gerou esse momento histórico em que a internet inteira se juntou pra fazer uma crítica. E a empresa escutou essa crítica e fez alguma coisa a respeito. É por isso, cara, que você como consumidor sempre tem que reclamar de algum produto que não te agrada. Imagina se todo mundo tivesse achado uma merda, mas tivesse ficado quieto com a ideia de que reclamar não adianta. Se isso tivesse acontecido, esse filme seria um fracasso, com toda certeza. Mas ainda bem que a gente vive numa realidade onde tudo deu certo e eles ouviram os fãs. Assim, em 2020 eles lançaram de novo um trailer, só que dessa vez com um design decente. E finalmente o filme foi lançado, e agora depois desse caminho todo, eu enfim vou começar a falar do filme em si. E pra começar, esse filme não é tão bom quanto eu lembrava. Também não é ruim, longe disso. Eu tô falando isso porque na época em que eu assisti, eu terminei e eu genuinamente acreditava de que essa era a melhor adaptação de um jogo pro cinema da história. Esse é o nível que eu gostava desse filme. Me dá até um pouco de tristeza que eu assisti de novo e perdeu essa magia pra mim. Eu não sou nem um pouco fã do clichê de personagem fantástico que sai do mundo dele e vem pro mundo real. E mesmo assim, isso não me incomodou muito nesse filme. Da mesma forma que os personagens humanos ocupando o tempo de tela também não me incomodaram. Esse é um filme que aposta no seguro. É uma aventura bobinha, com um arco simples que não se arrisca muito. Só que eu acho que ele aposta até demais no seguro. E eu reparei que esse filme tem bem menos fanservice do que eu lembrava e que eu tava acostumado pra filme de jogo. Depois de terminar eu fiquei com uma sensação de que isso foi legal, mas não parece um filme do Sonic. Você tem a Green Hill Zone original no início do filme, tem os anéis, tem o próprio Sonic que corre e luta com Eggman da mesma forma que nos jogos, mas tirando isso, não tem mais nada que deixe estabelecido isso é um filme do Sonic. Deixa eu tentar exemplificar melhor falando com mais detalhes sobre a história. No universo desse filme, o Sonic cresceu sendo cuidado por uma coruja chamada Garra Longa. Ele cresceu com habilidades únicas que permitem que ele seja extremamente veloz. E um dia ele e a Garra Longa são atacados por uma tribo de equídenas. Para proteger o Sonic, a Garra Longa entrega para ele um saco com anéis que conseguem criar portais para outros mundos. Assim ele é mandado para o nosso mundo, onde ele passa 7 anos vivendo escondido numa caverna em uma cidade chamada Green Hill. A gente vê que ele tem uma personalidade animada e divertida, porém ao mesmo tempo triste e solitária, pelo fato de que por mais que ele adore a cidade e as pessoas que moram ali, ele não pode interagir de verdade com aquelas pessoas. E a pessoa favorita do Sonic nessa cidade é um xerife chamado Tom. E uma coisa peculiar na produção desse filme, teve uma época em que vazaram várias artes conceituais, e nessas artes conceituais quem tá fazendo o Tom é o Chris Pratt e o Chris Evans. Eles estavam doidos pra pegar algum ator dos filmes recentes da Marvel, e acabou que contrataram o James Marsden, que é o ator que fez o Ciclope naqueles filmes antigos dos X-Men. Enfim, Tom é um xerife que já tá uns bons anos trabalhando nessa cidadezinha, em que não acontece nada demais. Isso faz ele querer sair dali e ser um policial em São Francisco, onde ele vai poder sentir que tá salvando alguém de verdade. Ainda que esses dois personagens não interajam um com o outro diretamente no início do filme, já se tem um paralelo entre eles, pelo fato do Sonic ter essa aproximação pelo Tom, e os dois serem personagens com motivações completamente contrárias um ao outro. Em uma noite o Sonic sai pra jogar beisebol usando sua super velocidade pra simular como seria jogar com outras pessoas, se ele tivesse amigos. Mas quando cai a ficha de que ele basicamente passou a vida toda fantasiando desse jeito, e no fundo ninguém nem sabe que ele existe, ele fica frustrado e começa a correr sem parar, o que gera um impulso eletromagnético que acaba com a energia da cidade toda. Daí o governo manda o Robotnik investigar o que aconteceu. A partir daí o Sonic tenta fugir para outro mundo, mas é descoberto pelo Tom, e acaba deixando cair o saco com os anéis de um portal para São Francisco. E basicamente o resto do filme é uma viagem onde o Tom ajuda o Sonic a chegar até São Francisco para pegar de novo os anéis e fugir daquele mundo, ao mesmo tempo que eles criam uma amizade.
cidade. E no fim dessa aventura eles derrotam o Eggman juntos e decidem continuar vivendo em Green Hill Zone. Basicamente, esse é o filme. Você deve estar pensando, ué, você acabou de descrever o filme do Sonic. Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Imagina que você troca todos esses conceitos que eu falei para elementos de outro personagem. Tipo, por exemplo, você troca o Sonic pelo Pernalonga. E aí você faz ele no início do filme saindo do mundo dos Looney Tunes e vindo pro mundo real. E todas as cenas que o Sonic usa os poderes, você muda pro Pernalonga fazendo aquelas palhaçadas de desenho animado dele. O filme funcionaria exatamente do mesmo jeito. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O filme não é ruim, mas parece que pegaram um template de filme genérico de personagem animado e encaixaram o Sonic ali no meio. Eu entendo que é complicado você fazer uma adaptação e ao mesmo tempo você ter que criar uma história de origem completamente nova para um personagem de outra mídia. Mas eles podiam ter se arriscado em tentar colocar mais elementos dos jogos do Sonic na história. Tanto que as sequências não têm essa sensação esquisita de um filme pronto que colocaram algum personagem licenciado ali. Eles realmente são filmes do Sonic que estão adaptando histórias que você viu nos jogos. Mas infelizmente é o que é, e hoje em dia esse primeiro filme tem essa cara de filme teste pra ver se vai dar certo e render uma franquia ou se vai morrer na praia. Mas se o filme é tão sem alma assim, como é que ele fez tanto sucesso quando saiu? Eu tenho uma teoria. Por mais doido que pareça, eu acho que esse filme fez um sucesso tão grande justamente por conta do primeiro trailer com o Sonic cracudo. Aquilo chamou tanta atenção e puxou a barra do filme tão pra baixo que primeiro, todo mundo vai querer ver o filme pra saber como ficou essa nova versão do Sonic. Eu mesmo, durante o filme todo, tava pensando, meu Deus, eles passaram do pior design do Sonic pra um design praticamente perfeito. Em nenhum momento ele ter os braços com pelo azul ou não ter aquele olho de Turma da Mônica que ele tem nos jogos me incomodou. Se pá, o visual dele no filme é mais expressivo que o visual dele nos jogos. E saindo do visual, o pessoal ficou com a expectativa tão baixa pra história que se o filme fosse só ok, a gente já ia considerar ótimo pela régua dele tá tão baixa. Então por conta desses fatores, eu tenho essa impressão de que nós fomos assistir esse filme já com uma predisposição de gostar dele. E hoje em dia, em que esses filmes se tornaram uma franquia de sucesso, fica bem evidente que esse é o filme mais fraquinho até agora. Entretanto, mesmo que a estrutura desse filme seja genérica, eu tenho que dar crédito pela forma que eles usaram essa estrutura. O filme tem uma mensagem bem legal sobre você aceitar o lugar e as pessoas onde você vive. E é divertido ver o Sonic e o Tom passando juntos por um arco sobre isso. O Sonic veio pro nosso mundo ainda criança, quer dizer, ele tecnicamente ainda é uma criança durante todos esses filmes, e criou um afeto com a Green Hill do nosso mundo, e com as pessoas daqui, mesmo que ele não possa ter contato com elas. Enquanto o Tom é um policial que mesmo gostando da cidade, quer sair dela para ir para um lugar onde ele pode salvar alguém de verdade. Os dois personagens passam por dilemas opostos, já que o Tom tem tudo que o Sonic queria ter, e mesmo assim ele quer sair dali e ir para outro lugar, que é algo que o Sonic vai ser forçado a fazer contra a própria vontade quando ele é descoberto pelo governo e passa a ser caçado pelo Robotnik. E no fim da aventura, o Tom conseguiu lidar com um problema sério salvando a vida do Sonic, e o Sonic conseguiu achar uma família e deixar de ser sozinho. A amizade e o desenvolvimento desses dois personagens é clichê? É. Você sabe exatamente o que vai acontecer desde o início do filme? Sim, você sabe. Mas e daí? Se é bem feito e prendeu sua atenção, é isso que importa. E levando em consideração que o público-alvo principal desse filme são crianças, ele funciona que é uma beleza. Aproveitando o que eu falei do Robotnik, o Jim Carrey é um dos pontos altos desse filme. É ótimo ver ele voltando a atuar. Eu diria que o único problema de fato é ele só virar o Eggman que a gente conhece dos jogos só no ato final do filme e literalmente na última cena antes do filme acabar. Mas é tão legal ver o Jim Carrey sendo doido que você faz vista grossa pro personagem que ele tá fazendo não ser fiel à sua versão original durante a maior parte do filme. Então, depois de tudo isso, o que concluir sobre o filme do Sonic de 2020? Eu acho que é um filme ok, não se arrisca muito e segue uma formulinha pronta, mas isso não faz dele ser ruim. Até porque mesmo sendo uma fórmula genérica, se eles estão seguindo ela é porque eles sabem que ela vai funcionar. E deixar as pessoas no mínimo satisfeitas e entretidas. Tanto que no fim das contas funcionou e o filme foi um sucesso. Ninguém saiu decepcionado do cinema, e eu tenho certeza que vai ter gente comentando. Eu entendi suas críticas, mas eu ainda gosto desse filme e acho ele tão bom quanto os outros. E tá tudo bem, eu até queria gostar desse filme na mesma proporção que na época que eu assisti. Mas fazer o que? Eu devo ter ficado mais chato com o tempo. Fazendo uma analogia, esse filme é como um primeiro passo meio lento que você dá antes de começar a correr. E se você não tropeçar depois desse primeiro passo, os próximos vão ser bem mais rápidos. E o que veio depois desse primeiro filme definitivamente não é mais um passo lento. Então essa foi minha análise do primeiro filme do Sonic. Esse filme é
Igual o Sonic 2 foi uma evolução gigante do primeiro jogo, esse aqui é uma evolução gigante do primeiro filme. Eu posso dizer com todas as palavras que esse é o filme definitivo do Sonic. Tudo que eu achava incrível na época que eu assisti o primeiro filme, eu acho atualmente desse aqui. O roteiro, o humor, a ação, os personagens, tudo tá melhor aqui. Com a adição do Knuckles, Tails, um Eggman mais fiel aos jogos e uma história que diretamente adapta deles, esse filme conseguiu se desprender totalmente daquele molde de filme de personagem animado genérico. E a história faz justamente o que faz falta no filme anterior. Expande esse universo que nós vimos tão pouco anteriormente. Aqui nós descobrimos que no mundo original do Sonic, existiam duas tribos. Uma formada por guerreiros equígenas e outra por guerreiros corujas. E há muito tempo atrás, quando os equígenas fundiram 7 esmeraldas super poderosas conhecidas como esmeraldas do caos em uma só, eles criaram uma esmeralda mestre. Aquele que tiver em posse dessa arma terá poder ilimitado. Tanto poder assim fez com que as guerreiras corujas roubassem a joia e escondessem um templo na Terra. Isso desencadeou uma guerra durante anos em que as duas tribos foram quase extintas. Foi no meio desse fogo cruzado que o Sonic teve que fugir para o nosso planeta e isso desencadeou os eventos que nós vimos no primeiro filme. O que nós não vimos é que do lado de lá tinha uma criança que também perdeu sua família nessa guerra. Um pequeno equígeno chamado Knuckles, que perdeu seu pai e sua tribo. Por anos, Knuckles ficou obcecado com a missão de encontrar e proteger a Esmeralda Mestre e honrar sua tribo. O que ele teria a chance de fazer quando ele encontrou o Eggman e os dois fazem uma aliança para derrotar o Sonic, que até então o Knuckles pensa ser um inimigo por ter sido criado por uma das corujas, e reencontrar a Esmeralda Mestre. E o filme inteiro consiste em uma corrida entre o Sonic e o Tails contra o Knuckles e o Robotnik para encontrar a Esmeralda. Cara, fala que essa sinopse que eu dei não é 1000 vezes mais algo que você espera de um filme do Sonic do que o que aconteceu no filme passado. Aquele filme tinha uma tarefa complicada que é pegar o Sonic, que a gente conhece dos jogos, que já é um personagem estabelecido naquele mundo, e contar uma história de origem nova pra ele. E ainda fazer isso em um filme em que só ele e o Robotnik são os personagens do jogo. Só que nesse filme a gente vê ele ficando cada vez mais parecido com o Sonic que a gente já conhece. E muito disso é graças a esse baixinho amarelo aqui. O vermelho também, mas ele vem depois. O arco do Sonic no filme anterior era conseguir uma família e amigos. E ele conseguiu, mas e agora? Ele vai ficar no quarto comendo cachorro quente pro resto da vida? A premissa desse filme é mostrar ele amadurecendo e aprendendo a usar os poderes com responsabilidade quando necessário. E aí vem a importância do Tails. Durante o primeiro filme, o Tom tem esse papel de amigo responsável que vai proteger o Sonic. E aqui esse papel é invertido, agora o Sonic é o amigo que vai aprender a ser responsável para cumprir a promessa que ele fez de proteger o Tails durante essa aventura para encontrar a Esmeralda antes do Eggman. E o Tails tem literalmente o mesmo arco que o Sonic já passou no primeiro filme. Ele vivia sozinho por acharem ele estranho por ter duas caudas, o que é lamentável, alguém devia destruir esses demônios infernizando essa criatura pura. Canalhas 1000 vezes! E um dia ele descobre a existência do Sonic e passa a ver ele como um herói, a ponto de querer ajudar o ouriço. E é muito bom a cena que ele explica como ele conhece o Sonic, porque ele praticamente fala: cara, eu assisti o seu filme. A dinâmica desses dois é muito boa, é só uma pena que eu acho que eles poderiam ter mais cenas ainda juntos, levando em consideração o jeito que o tempo de tela foi dividido pelos personagens durante o filme. Mas foi o bastante para estabelecer essa relação de melhor amigo e irmão mais velho que o Sonic tem com o Tails. Agora o Knuckles, que junto com o Robotnik é meu personagem favorito do filme, ele funciona muito bem como essa ameaça à altura do Sonic que vai fazer ele baixar a bola. Ele a propósito tem um arco bem simples e claro na história. Ser a pedra no sapato do Sonic e ser feito de idiota pelo Robotnik. Só que aos poucos você percebe que assim como o Tails, ele tem muito em comum com o Sonic. Mesmo que à primeira vista ele pareça ser a antítese completa do Sonic. O Sonic é azul, ele é vermelho. O Sonic é rápido, ele é forte. O Sonic é brincalhão e ele é sério. Eles literalmente foram criados em tribos rivais. Mas no fundo, no que realmente interessa, eles são iguais. Os dois perderam suas famílias e ficaram sozinhos. E sutilmente, durante o filme, os dois vão percebendo que eles não deveriam nem ser inimigos. E acaba que o próprio Sonic inspira o Knuckles a seguir em frente depois de perder tudo e fazer parte de uma nova família. E conseguiram adaptar de um jeito muito engraçado a personalidade dele, de estar 100% do tempo agindo igual um guerreiro e de entender tudo de forma literal. Eu adoro esse tipo de personagem que não tem tato social nenhum e fica parecendo um peixe fora d'água o tempo todo. Ah, a minha carruagem... Ele é tipo um Drax, só que mais carismático. Droga. O Tails e o Knuckles são exatamente o que você espera deles durante esse filme todo. E são eles que contribuem para essa ser uma história tão cativante para quem é fã dos jogos. O Sonic por si só é legal? Claro que é, mas fazer um filme de quase 2 horas, não, praticamente 2 horas só de Sonic e Robotnik funcionar é complicado. Só que tem uma questão, eles encheram o filme dessa turminha colorida aí, mas ainda é um live action. E os personagens humanos? Bem, aqui na minha opinião é o ponto fraco do filme.
Por mais improvável que seja, isso é algo que o primeiro filme acertou e esse aqui perdeu a mão. De início parece promissor, dessa vez eles quiseram abordar uma relação mais de pai e filho entre o Sonic e o Tom, do que de amigos, o que era esperado de acontecer em algum ponto. Durante o primeiro filme todo eu tava pensando se em algum momento eles iam tocar nesse assunto do Sonic ver ele como um pai, mas acabou que eles deixaram isso pro segundo. E funciona bem aqui. É essa relação que dá início à evolução do Sonic durante a história. Só que isso começa a ficar meio desnecessário a partir do ponto em que o Tom e outros humanos têm uma historinha toda só dele separada da aventura principal acontecendo durante o filme. Isso não é um problema no primeiro filme porque a história do Sonic e do Tom tá interligada, então eles estavam o tempo todo juntos. Nesse filme, na parte que eles estavam indo pro Havaí, eu pensei que essa ia ser desculpa do filme pra não ter muita participação deles na história. Eu não tava esperando ir junto com eles pro Havaí. E não é que esses momentos são ruins, são engraçados até. É só que o tempo todo que isso acontecia, eu pensava que eles podiam estar usando esses momentos pra mostrar mais dos personagens animados. Eu sei que teve uma galera que não curtiu aquele momento em que o Sonic e o Tails dançam. Eu prefiro ver esse tipo de coisa em um filme do Sonic do que toda aquela parte do casamento. Mesmo que essa historinha no fim tenha acrescentado algo importante pra história, que foi o governo tentando capturar o Sonic de novo. Dava pra ter feito isso de outro jeito, eu acho. Só que tem um personagem humano nesse filme que é tão bom que compensa todos os outros. Se o Sonic e o Robotnik eram os únicos personagens dos jogos no primeiro filme, e agora o Sonic está se tornando cada vez uma adaptação mais fiel à sua contraparte original, a mesma coisa se aplica ao Eggman. Ele pode não ser 100% igual ao personagem originalmente, tanto em aparência quanto em personalidade, mas ele é o bastante para você saber quem ele é e para somar nessa adaptação, adicionando ainda mais personalidade. Cara, é inacreditável como ele consegue ser caricato no mesmo nível que os personagens animados e isso funciona. Todas as cenas em que ele tá, ele consegue competir com os bonecos pra ver quem chama mais atenção. Hoje em dia ficou muito popular o vilão complexo, com motivações dúbias e que talvez não seja de todo mal. Mas é tão bom ver um vilão que é mal porque sim, porque gosta de fazer maldade, e o Robotnik é perfeito fazendo isso. Pra mim, dos 3 filmes até agora, essa é a melhor representação desse personagem. Ele é inteligente, manipulador, carismático, perigoso, completamente insano e a maior ameaça durante o filme todo. Ele é basicamente o vilão perfeito. Nossa, eu tô parecendo um agente Rocha falando assim. Na minha opinião, aqui é o mais perto que ele conseguiu chegar do personagem do jogo, por conta desse último detalhe aí. Ele sozinho bolou um plano pra conquistar o mundo. É isso que faz eu preferir ele aqui do que no terceiro filme. Mesmo que fisicamente ele esteja ainda mais parecido com o personagem no Sonic 3, a presença do Gerald Robotnik faz com que ele não se comporte mais do mesmo jeito padrão que o Robotnik é na maioria dos jogos. E aqui pra mim ficou estabelecido de que essa é a versão definitiva do Robotnik no universo do filme. Com isso tudo dito, eu acho que deu pra entender o porquê eu gostei tanto desse filme. Ele não tem nenhuma barreira impedindo de explorar a lore do jogo igual o primeiro filme teve, por ser um filme de origem. Todos os personagens que interessam pra quem é fã têm seus momentos de brilho. Eu tenho essa impressão de que o Sonic 1 é um filme que vai agradar as crianças que são fãs de Sonic. Agora o Sonic 2 é um filme que vai agradar as crianças e os adultos que jogavam o Sonic clássico quando eram crianças. Imagina que experiência legal deve ter sido pra alguém mais velho que jogava aqueles jogos vendo tudo aquilo de novo nesse filme. Dá pra perceber que o pessoal que escreveu a história desse filme tava com esse público em mente. É sensacional a ponte que eles criaram pra mostrar a evolução do filme passado pra esse através dos personagens. Todos eles evoluíram pra melhores. O Sonic virou um herói, o Tom virou um pai, o Tails achou um melhor amigo, o Knuckles se juntou a uma nova tribo, e o filme acaba naquele mesmo campo de beisebol em que o Sonic estava jogando sozinho no primeiro filme. Só que dessa vez ele tá jogando com os amigos dele. Esse filme é uma adaptação perfeita do Sonic, na minha opinião. Depois que todo mundo assistiu às cenas pós-crédito de Sonic 2, as pessoas só falavam de uma coisa. Shadow Ouriço é um filho da... Tal qual o Piccolo foi jogado pra escanteio no lugar de rival do Goku quando o Vegeta chegou, o Knuckles tomou um chega pra lá do Ouriço Trevoso. E realmente, ele é o destaque desse filme. E além de fazer a criançada berrar no cinema... Shadow é esse cara aí! O Shadow, cara! O Shadow, véi! O Shadow, cara! O Shadow, véi!
Ele também carrega a mensagem desse filme. O primeiro Sonic é sobre família e amigos e o lugar onde você vive. O segundo é sobre responsabilidade de proteger esses amigos. E o terceiro é sobre vingança e como ela pode te consumir. Uau, um terceiro filme com mais de um vilão, que fala sobre perdas e vingança e como ela quase corrompe o protagonista, e ainda tem um antagonista que é uma versão sombria do herói. E isso tem o potencial pra ser meio ruim. E não é pra menos, esse filme é uma porcaria, sem pé nem cabeça, cheio de piadinhas sem graça e personagens que não tem nada a ver com a sua versão original. Ah vai, eu fui convincente, você acreditou por meio segundo que eu sei. O filme é ótimo, é tão bom quanto o anterior, principalmente por seguir praticamente a mesma estrutura. Ele basicamente pegou o que deu certo e refinou. Eu ainda prefiro o 2 por ele ter uma pegada mais nostálgica pra quem curtiu os jogos clássicos do Sonic. Agora esse aqui, pra quem curtiu o Sonic Adventure 2, vai ser uma surra de, sei lá, alguma coisa que você gosta. Dessa vez o arco que carrega o filme é compartilhado entre o Sonic e o Shadow. A história toda gira em volta de como esses dois escolheram lidar com tragédias. Agora senta lá que lá vem história sombria e triste, só não vai ter criança tomando tiro, nessa versão da história. Diferente do Sonic, Shadow chegou na Terra sem nenhum contexto do porquê ele veio parar aqui e nem de onde ele veio. Há 50 anos atrás ele caiu no planeta preso em um meteoro, e então ele foi rapidamente capturado pelo governo. Confinado em um laboratório de uma organização conhecida como GUN. Por conta da sua energia do caos, o governo achou que podia usar isso para benefício próprio, e colocou uma equipe de cientistas para estudar o ouriço. E o cientista que liderou esse estudo foi Gerald Robotnik. Durante anos, Shadow foi tratado como um monstro e uma arma. Somente uma pessoa tratou ele bem durante esse tempo, uma garota chamada Maria, neta de Gerald Robotnik, que ele trouxe para viver com ele na instalação onde os estudos aconteciam. Com a Maria, pela primeira vez na vida, Shadow sentiu que tinha uma amiga, mas isso não durou muito. Com o tempo, o governo decidiu acabar com o projeto, temendo que essa energia do caos saia do controle. Gerald teve que fugir junto da Maria. Nessa fuga, os soldados da GUN tentaram impedi-los, e quando um soldado erra um tiro, isso causa uma explosão no laboratório. Shadow e Gerald sobrevivem, mas a Maria morre. Depois disso, Gerald foi mandado para uma prisão de segurança máxima, onde anos depois ele voltaria a trabalhar para o governo, construindo uma estação espacial conhecida como Canhão Eclipse em troca de sua liberdade. E Shadow seria colocado em um coma forçado por vários anos em uma prisão no Japão. E é aí onde começa a história do filme, com Gerald hackeando a prisão onde o Shadow foi preso para soltar ele, e formar uma aliança com ele e com seu outro neto, Ivo Robotnik. O plano é roubar a chave da ativação da estação espacial da GUN e usar a energia do caos do Shadow para destruir o mundo com um laser gigante. Isso vai obrigar o governo a trabalhar junto com a equipe Sonic, pelo menos por um momento, já que essa mulher viu uma foto e concluiu que eles são inimigos também. Diferente do filme anterior, em que a temática sobre responsabilidade do Sonic cresce de acordo com o filme e o laço que ele forma com Tails, aqui o Sonic não tem nenhum conflito interno durante a maior parte do filme. Do início pro meio é só o Sonic sendo o Sonic. Meio que parece que esse Sonic dos filmes não tem muito mais pra onde crescer. Isso também vale pro Tails e Knuckles. Isso só vai mudar lá pro ato final do filme. Mas tirando isso, acho que o grande diferencial do Sonic aqui é que ele tá agindo de um jeito bem mais confiante e convencido do que ele era antes. É estranho pensar nisso, mas os personagens que realmente ganharam profundidade foram os vilões do filme. São esses que representam como é fácil ignorar tudo à sua volta em nome de um desejo de vingança, e como isso pode virar um ciclo vicioso e autodestrutivo. E isso tudo é movido por um personagem, Gerald Robotnik. Mesmo que esse velho aja de forma bobona junto com Eggman em vários momentos, o que dá a impressão de que ele é só mais um vilão galhofa, parando pra olhar de um jeito mais profundo, ele é um personagem com uma motivação extremamente pesada para um filme infantil. Ele é uma pessoa que ficou tão cega pela vingança que ele só quer matar todo mundo, incluindo pessoas que não tem nada a ver com o que aconteceu, e morrer junto depois de fazer isso. E pra piorar, ele passa o filme todo manipulando o Shadow e o próprio neto a fazer parte disso, sem avisar qual é a motivação final, já que ele no fundo não tá nem aí pra vida do Ivo. Antes mesmo dele falar na cara dele que não considera ele alguém da família, tem alguns momentos em que ele deixa escapar de que ele nem gosta tanto assim do neto. E o Shadow, que não era nem sequer alguém agressivo e raivoso, foi induzido por ele a ficar cego por vingança também. Você tem noção do quão mal tu tem que ser pro cara que no filme anterior tava falando sobre escravizar a humanidade e achar que tu tá passando do limite? Durante os outros filmes, eles não se preocuparam em tentar humanizar o Robotnik, afinal, ele era o vilão, ele tava lá pra fazer maldade e tá tudo certo. Só que tem uma característica frequente em todas as versões desse personagem. Ele tá sempre sozinho. Em todo jogo ele é tipo um cara cercado por milhões de robôs. Só que no filme isso não ganha tanto destaque pelo fato dele sempre ter o agente Rocha ali do lado. O problema é que a arrogância e o orgulho fazem com que às vezes ele nem perceba que o cara é um ser humano e não um robô. Então desde o primeiro filme ele tem essa mentalidade de que ele é um gênio cercado por idiotas. E é isso que tornou tão fácil pro Gerald manipular ele. Pela primeira vez ele conheceu alguém tão inteligente quanto ele mesmo. E isso deixou ele cego pra ver no que ele tava se metendo sem perceber.
A ficha só cai de que esse tempo todo ele só foi usado quando o próprio Gerald fala que ninguém liga pra ele e ele não é tão importante igual a Maria foi. O Eggman passou tanto tempo sendo só esse cientista maluco do mal e na primeira vez que ele deixou isso um pouco de lado e agiu igual uma pessoa normal, essa é a resposta que ele ganhou de alguém que ele considerava um igual. E é isso que motiva ele a se voltar contra o Gerald no final. Esse foi um jeito muito bom que o filme conseguiu achar de humanizar e ainda dar uma espécie de arco de redenção pro Robotnik, sem fazer ele ficar do bem. E a forma que o Gerald induziu o Shadow a também querer se vingar de tudo e todos fez com que ele replicasse a mesma tragédia que aconteceu com a Maria anos atrás com o Sonic e o Tom. É o que começa mais um ciclo de vingança, só que dessa vez do Sonic, que quebra a promessa que ele fez com o Tails e o Knuckles de nunca mais usar a Esmeralda Mestre para se tornar Super Sonic. É muito bom que essa cena toda é literalmente essa imagem aqui. Pelo menos isso rende uma cena de luta incrível, digna de Dragon Ball, entre o Super Sonic e o Super Shadow. Para compensar ele não ter um grande arco durante o início e o meio do filme, o Shadow faz ele chegar no limite aqui. Só no último momento ele recobra a consciência do que tá fazendo e deixa a vingança de lado. É um momento muito parecido com aquele do Sonic e o Knuckles na praia no filme anterior. Mesmo depois de passar por coisas horríveis, o Sonic não deixa isso mudar quem ele é. E isso faz o Shadow voltar atrás no que ele tava fazendo também. E aí é a parte em que os dois se juntam e começam a tocar Live and Learn. Esse momento, cara, até quem não é fã de Sonic vai achar isso aqui maneiro. E no fim, os dois personagens que passaram o filme todo sendo manipulados pelo Gerald têm seu momento de redenção. Primeiro derrotando ele, dando uma carcada na bunda do velho e matando ele igual um mosquito. E sacrificando as suas vidas para impedir que a Terra seja destruída. E o filme termina com o Tails e o Knuckles perdoando o Sonic e eles voltando a ser uma família. Como eu tinha dito, esse filme é uma repetição da fórmula do filme anterior, só que turbinada. Começa com o Sonic e o Tom conversando sobre qual vai ser o tema principal dessa vez. Aí surge um personagem novo que derrota o Sonic. Esse personagem está sendo usado pelo Robotnik para dominar ou destruir o mundo. Algum amigo do Sonic é gravemente ferido, que motiva ele a ir atrás desse personagem novo sozinho. Eles lutam, eles fazem as pazes e eles se juntam para derrotar o vilão. A principal diferença é que o Shadow ganha bem mais destaque nesse filme do que qualquer outro personagem. Isso não é algo ruim, até porque primeiro, o Sonic, Tails e Knuckles já são personagens com arcos estabelecidos nesse mundo, então a gente já conhece e sabe bem o que esperar deles. E a história do Shadow é muito bem contada, junto com todo esse arco sobre vingança e não deixar ela mudar quem você é, que vai crescendo cada vez mais e acaba puxando o Sonic pra junto dele. Eu fiquei surpreso sobre como eles não tiveram receio de adaptar momentos pesados como a morte da Maria. Tudo bem que eles não quiseram chegar ao ponto de gravar uma criança tomando um tiro, mas a forma que eles deram pra retratar a morte dela e as consequências disso no Shadow e no Gerald continua sendo bastante sombria. E eles consertaram o ponto baixo do filme anterior, que era toda a parte dos humanos. Eu fico fascinado como eles realmente escutam a crítica da galera. É ótimo ver um filme de jogo em que os personagens do jogo estão na tela na maior parte do tempo. E os humanos aparecem pouco, e mesmo nesse pouco tempo, a participação deles tem um impacto na história. Acertaram em cheio nisso. Também não dá pra não falar que esse filme tem as melhores cenas de ação da trilogia inteira, principalmente no final. Não tem como você ser fã de Sonic e não ficar completamente arrepiado quando chega nessa parte. E esse final deu um encerramento incrível pro personagem do Robotnik. Se o Jim Carrey não voltar mais depois desse filme, foi um ótimo desfecho. Um vilão que começou a história trabalhando pro governo, tentando matar o Sonic, ficou insano e tentou dominar o mundo sozinho e acabou salvando o planeta com a ajuda daquele que ele estava tentando matar no início da história. É isso, o Robotnik é o verdadeiro protagonista desses filmes. Dane-se o ouriço com hiperfoco em cachorro quente. Eu particularmente ainda tenho Sonic 2 como filme favorito. Entretanto, eu não posso negar que esse filme é incrível. E mais uma vez, é uma evolução completa do filme anterior. Esses filmes do Sonic estão fazendo uma coisa que é altamente improvável em franquias de jogos, que é ir ficando melhor a cada sequência, o que me deixa um pouco ansioso e nervoso pensando no que vai vir depois desse terceiro filme, levando em consideração que o Shadow sobreviveu e na cena pós-crédito aparece o Metal Sonic e a Amy Rose. Então, provavelmente, com o tempo, a gente vai ver toda essa turma aqui aparecendo nos filmes. E tomara que eles mantenham o nível de qualidade que tiveram na hora de escrever o Tails, Knuckles e Shadow para escrever esses outros personagens. Tem uma coisa que poderia ser considerado um ponto negativo, mas eu não citei na análise de nenhum dos três filmes, porque é algo que tá em todos eles, é o senso de humor. Calma, o filme tem piadas muito boas. O problema são as piadas envolvendo cultura pop, especialmente as que o Sonic faz. O bichinho que gosta de falar do Vin Diesel e do The Rock, mas vai gostar de falar de Velozes e Furiosos assim pra lá. Tipo, teoricamente dentro da história faz sentido o Sonic fazer essas piadinhas, até porque a gente viu no Sonic 1 que ele adora assistir filmes. Mas a real é que a maior parte dessas piadas não tem graça. Toda vez que ele faz uma piada assim eu fico, eu entendi o que você fez aí, mas não me fez rir.
não atrapalha a minha experiência com o filme também. Mas eu entendo quem reclama, porque tipo, tá uma cena mega séria e do nada o Sonic manda uma piadoca, nada a ver com a situação e quebra totalmente a vibe do momento. Como o Vin Diesel e o The Rock. Para com isso, não vou discordar de quem acha isso irritante. E eu não acho que faria nenhuma falta se tirassem essas piadinhas do filme. Mas também não é algo que estraga. Eu acho que o que faz esses filmes do Sonic tão especiais é pensar o quão fácil isso tudo podia ter dado errado. O quão fácil teria sido do primeiro filme ser ruim e todo aquele esforço pra tornar um filme do Sonic real ter sido jogado no lixo. E contra todas as chances, acabou que deu certo e a cada filme fica melhor. Essa franquia começou dada como um fracasso certo por um trailer com um personagem horrível. E graças à internet e aos fãs de Sonic, hoje essa é uma das melhores adaptações de jogos no cinema. E isso vai ficar marcado pra sempre na história da internet.